Boa noite a todos e todas e todes. Bem-vindo a mais uma aula de Sociologia. E a partir desta aula, eu vou inaugurar uma nova abordagem, ao menos pretendo. Gostaria de focar mais nas teorias sociológicas, não que antes não tivesse, mas fazendo um apanhado aqui, a gente viu as teorias dos clássicos, Marx, Durkheim e Weber. Trabalhamos com a sociologia do trabalho, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, acumulação flexível de capital. Demos uma pincelada aí nas noções de Estado e de países centrais e periféricos do capitalismo, estado do bem-estar social, crise do petróleo. E para não entrar já num período histórico muito avançado, final do século XX, eu dei alguns passos anteriores para fazer sentido e escolhi focar mais nos sociólogos contemporâneos, partindo do que a gente chama de sociologia brasileira, partindo da sociologia brasileira, desse ponto. E depois trabalhar alguns outros sociólogos de outras escolas, como escola francesa, então a gente tem o Pierre Bourdieu, escola inglesa, com Giddens, Anthony Giddens, Ulrich Beck, embora ele seja alemão, ele está mais afiliado à escola inglesa. Trabalhar com algumas temáticas sobre o meio ambiente, trabalhar, enfim, com os teóricos e as teóricas contemporâneos e contemporâneas. Porque, de certa forma, eles são cobrados no Enem. Se não caem exatamente o nome desses autores e as suas teorias de forma associada, essas teorias, muitas das vezes, elas são pedidas ou solicitadas nas questões com um verniz não muito sociológico, mas a teoria está presente. Então, é interessante visitá-los ou visitá-las para quando vocês se depararem com uma questão que solicita esse tipo de conteúdo, essa teoria, esse conteúdo teórico, vocês já saberem identificar e gabaritar a questão, ganhar mais um pontinho e conseguir a tão sonhada vaga em uma universidade pública, que é o que vocês merecem. E aí eu escolhi partir da sociologia brasileira, que é uma coisa que sempre cai também no Enem. Ao longo desses 10 anos, as questões acerca dos povos indígenas sempre têm uma questão ou outra. Então, é importante a gente abordar isso. Tem também sobre as questões da formação da sociologia, ou seja, a formação do Estado Nacional, as questões de representatividade política. Então, é bom a gente estudar os que a gente chama intérpretes do Brasil. Florestan Fernandes, que vai abordar o nosso passado colonialista. Octaviani, Fernando Henrique Cardoso. Darcy Ribeiro, que vai tratar, foi um indianista, como se dizia,
mas é interessante a gente enquadrá-lo ou classificá-lo como um antropólogo que abordava duas grandes temáticas. Melhor, três grandes temáticas. A primeira é a formação do povo brasileiro. A segunda, questões ligadas aos povos indígenas, porque não existe um único povo indígena. Muito importante frisar não só o termo, não só a classificação, como a construção dessa identidade, que não existe uma identidade única indígena, nem uma única só nação. E a questão da educação. Então, eram as grandes temáticas que Darcy Ribeiro abordava. E o Buarque de Holanda, que escreveu Raízes do Brasil e trabalha criou o conceito o homem cordial. Não no sentido de ser cordial e gentil. Veremos. Então, sempre cai duas ou três questões, ou até mais, de sociologia brasileira, misturada muitas das vezes com conteúdo de geografia ou história, são coisas que têm pontos de ligação, mas que, dependendo da chave de interpretação ou conceito-chave que vocês usem, é possível resolver as questões, mesmo não estando explicitamente ditas que são temáticas ou que contêm um conteúdo de sociologia, mas é possível de resolvê-las. Bom, sem mais delongas, vou abrir a minha apresentação e iremos começar a tratar da sociologia brasileira. Então, a sociologia brasileira ela não começa com sociólogos, porque nós não tínhamos academia, nós não tínhamos uma universidade de formação de cientistas sociais no Brasil. A tradição era mandar os filhos dos fazendeiros, políticos, enfim, da elite, estudar em Portugal. E lá, muitas das vezes, esses filhos da elite faziam bacharel em direito. Participação especial do cachorro do vizinho. Ei! Daqui a pouco é a mulher do Maurício gritando. Enfim. Então, assim, nessa primeira república aí, nós temos são literatos para tratar dessa interpretação sobre o que era o Brasil, o que acontecia no Brasil e os processos e fenômenos sociais. Então, vou citar alguns nomes importantes, mas não vou entrar nessa seara, até porque, como literatos, eles têm uma outra interpretação segundo outras disciplinas, como literatura. Enfim, Euclides da Cunha a gente pode dizer que não foi, digamos assim, não é o primeiro sociólogo, mas é um pensador, um produtor de teorias para analisar a realidade brasileira. Então, ele vai cobrir aqui a Guerra de Canudos, no sertão baiano. Ele vai, de certa forma, desvelar alguns conflitos existentes, né, na sociedade brasileira, como se o Brasil tivesse dois Brasis. O Brasil litorâneo, o Brasil mais metropolizado, digamos assim, que recebia influência externa, e um Brasil interiorano, agrário, conservador, que a gente pode, de alguma forma, personificar ou entender através da figura do Jeca Tatu ou do Capial,
o capial, né? Aquele que usa camisa quadriculada, listrada, que todo junho, julho a gente celebra essa figura, que é o caboclo, enfim. Só que, de alguma maneira, Euclides da Cunha, mesmo não sendo sociólogo, sofreu influência de sociólogos externos, como Auguste Comte. E ele vai descrever, ele vai relatar a Guerra de Canudos com certo tom, se remetendo ao que a gente denomina como darwinismo social ou evolucionismo social, que é dos ramos, uma das perninhas que nasce junto com a teoria do Auguste Comte, o francês, um dos pais da sociologia. Aí vocês vão falar, ora bolas, professora, por que a senhora não falou lá no início, junto com Marx, Durkheim e Weber? Porque reservei um espaço especial para ele aqui. Beleza? Enfim, então eles têm essa influência muito grande de um viés muito racialista, né? A raça, a cor da pele, a questão de elite, esse conservadorismo na hora de ler, de criar análises. O Euclides da Cunha ele é muito pesado, ele é muito profundo. Realizando aqui uma pequena fofoca, Euclides da Cunha vai lá para o sertão e deixa a mulher no Rio, né? Se eu não me engano, era o Rio. Saninha, que resolve a vida dela aqui. E tem uma minissérie da Globo muito bacana, muito bem feita, com a Vera Fischer, sobre essa história, caso eu não esteja errada. Vale muito a pena assistir, procurar aí no YouTube algumas cenas, algumas coisas. É bem interessante, até a forma como ele trata a mulher. Bom, beleza. Aí, passando para outros literatos que começaram a interpretar, a pensar, a abrir esse campo de estudo. No Brasil temos Joaquim Nabuco, Tobias Barreto, Silvio Romero. Não, enfim, não era uma disciplina formal, mas eles produziam uma literatura mais, embora romantizada, obviamente, mas também baseada em fatos reais e numa composição social e cultural do Brasil, tá? Que a gente chama de Escola de Recife, ou então Escola de Intelectuais de Recife, né? Que são oriundos da Faculdade de Direito em Recife, beleza? E aí, fazendo um saltinho aqui bonito para Augusto Comte, um saltinho para trás no tempo, embora estejamos falando do início, final do século XIX, início do XX, onde esses escritores vão produzir essas primeiras análises sociais sobre o Brasil, eles tiveram influência desse cara chamado Auguste Comte, tá? Que produziu uma teoria chamada positivismo. Positivismo não no sentido de legal, positivo, bacana. Em certa medida até é positivo no sentido de pensamento positivo. E aí ele vai criar uma coisa chamada os 3 estágios, tá? Os 3 estágios evolutivos. Fazendo mais um adendo aqui, nós temos um símbolo máximo da nossa nação baseada em ideias positivistas, ordem e progresso. Vou só dar uma pincelada aqui, mais para frente a gente fala disso. Que está sendo exaltado por certas pessoas, ou parcela da nossa sociedade.
Não sei quem, não consigo identificar. Preciso fazer uma pesquisa para isso. Whatever, que seja. Vamos falar do Conte, que é melhor. Beleza, então ele vai falar a seguinte coisa, ó. Tô aqui, pensei o mundo, refleti. Não, não é sofrência, é o pensador de Rodin. A referência é outra, tá? Isso daqui não é sofrência, é o pensador de Rodin. Vamos ampliar nosso leque de referências, nosso horizonte de referências aqui, tá? Então, pensei muito, pensei de cá, pensei de lá. E aí, Auguste Comte, né? Homem branco europeu do século XIX. A Europa é a referência. A Europa é o que há. A Europa é o suprassumo. Enfim, e aí ele vai pensar nesses 3 estágiozinhos que nós veremos, tá? É o teológico, metafísico e o positivo ou científico. Beleza? E aí vamos ver o que vai acontecer em cada um. Nesse teológico, as pessoas, ou ele vai classificar as sociedades chamadas, classificadas, ditas ou tidas como primitivas, ligadas a uma explicação da realidade a partir do divino, podendo ser um politeísmo, um monoteísmo, um fetichismo, religiões anímicas. Religiões anímicas são religiões que, de alguma maneira, cultuam as forças da natureza. Então, nós temos o xamanismo, candomblé, a umbanda forçando um pouco, a ayahuasca, mas algumas são religiões anímicas. A Wicca também é uma religião anímica. Beleza? Então, só que não é como é hoje. Então, se tinha uma ideia, como aquele branco europeu do século XIX que estudava, né? Ele vai olhar para aquelas religiões, aquelas sociedades e falar, não, olha só, vocês são o primeiro estágio de pensamento, de organização social, então vocês estão ali na base. Vocês não são o topo, vocês são a base, tá? Segundo estado, ou estágio, pensado por Comte, é o metafísico, que seria uma sociedade que não teria ou teria menos uma explicação religiosa a partir de divindade. Seria um pouco mais de uma certa abstração. Beleza? E, por último, e o melhor de todos, porque je suis française, je m'appelle Auguste Comte, que é o estado ou o estágio positivista ou científico, baseado na ciência moderna, produzida pelos homens europeus, porque as mulheres estavam de fora, tá? Não sei se eu cheguei a citar aqui uma coisa muito curiosa, que na Revolução Francesa uma mulher resolve escrever dos direitos das mulheres e das cidadãs. Ela escreve essa carta, pouco se fala sobre ela, ou quase nada, e ela foi morta pelos companheiros de revolução, os homens. Interessante, né? É só um adendo aqui para a gente pensar como essa ciência europeia do século XIX, feita por homens brancos, ela era bem restrita. Nem as pessoas, as mulheres que pensavam iguais aos homens eram aceitas. E aí é uma questão de campo que a gente pode falar mais à frente
do Bourdieu, né? Vamos avançar. Enfim, por que eu atentei e parei para pensar no Auguste Comte? Porque ele vai trazer algumas questões que dentro da antropologia já foram superadas, embora na sociologia e no pensamento social atual de algum certo país é muito é muito recorrente. Então, qual é a grande questão? Nós temos esses estágios como se fosse degraus mesmo, nesse nível, assim, degrauzinhos bonitinhos, não sei fazer, tentei, não consegui. E aí ele só vai considerar como sendo de valor uma sociedade, uma cultura e uma ciência produzida pela Europa e para a Europa. E aí ele vai tratar outros países, culturas e povos como sendo menores, menos desenvolvidos. Ele usa muito o termo evoluídos. Atenção, esse termo na sociologia e principalmente na antropologia significa um grande preconceito. A gente chama de etnocentrismo. Etno é raça, centrismo é a raça branca, esse tipo de pensamento como, de alguma forma, sendo o centro do mundo, o centro produtor de ciência, de pensamento científico, da sociologia. E é aí que, muitas das vezes, a dominação econômica, política e cultural é justificada. Por que aquele país é melhor? Porque os negros, os africanos escravizados não têm alma. Ah, a gente está tranquilo, pode escravizar, tá de boa, né? Eles que vieram dentro do navio, inclusive, entendeu? Porque eles que venderam seus semelhantes. Não teve arma, não tinha tiro, sequestro, bomba, estupro, nossa, estupro foi feio. Estupro, morte, não, conflito, violência, não, foi tudo de boa. Vamos dar um rolê ali no Brasil. E aí, esse pensamento vigente à época resolvia um problema ético e moral. Os negros não têm alma. Tá tranquilo de escravizar, tá tranquilo de dominar. Podemos dominá-los, podemos utilizá-los como ferramenta, podemos utilizá-los como força bruta. Estava resolvido. E aí é uma série de outras questões que se desdobram a partir disso. Tem um filme muito bom que é A Deusa Hottentot. Eu vou ver se eu disponibilizo o link para vocês, que é a história da Marjane. Eu programei tudo, mas na hora eu esqueço todos os nomes. Marjane Satrap é outra. É a história de uma mulher negra que ela tinha um glúteo avantajadíssimo e uma protuberância nos grandes lábios. E aí um francês vai até a sua tribo, no Congo, e promete levá-la à França para curá-la dessas questões. Enfim, ela chega na França, não é nada disso, e ela vira objeto do circo de horrores. Sabem aquela história da mulher gorila? Ela existiu de verdade, e é essa mulher, deusa Hottentot, ou Vênus Negra. E assim, é uma história bem pesada. E provavelmente é uma
É um registro de muitas outras histórias parecidas que aconteceram. Essa, conseguiu-se fazer o registro. E ela fica trabalhando anos, anos, não volta para a terra natal dela, fica anos e anos trabalhando como a mulher gorila, a pessoa selvagem que foi resgatada de uma tribo africana e que os brancos franceses vão lhe levar à civilização. Bem complexo, é bem pesado. Eu confesso que dou uma rateada nesse momento, porque além da questão racial étnica, tem uma questão de gênero também bem forte. Enfim, ela é, obviamente, sistematicamente estuprada pelo cara que faz essa promessa e leva ela para a França, não consegue nunca se libertar, vira alcoólatra e morre. É uma história ótima. E esses primeiros pensadores sobre a realidade brasileira são influenciados por esse pensamento do Augusto Conte, tá? E até hoje nós temos esse pensamento na atualidade, esse pensamento etnocêntrico. Nós temos um outro, não era sociólogo, né? Ele era advogado também, se eu não me engano, que é o Gobineau. Embora atue como antropólogo, ele chegou a vir ao Brasil e ele defende a tese de que povos mestiços não são capazes de elaborar e instaurar uma nação, uma república democrática. Portanto, o Brasil não poderia ter sucesso na sua república. Ele é posterior ao Conte. O Gobineau é posterior ao Conte. Desculpa. E ele defende essa posição de que povos mestiços não são capazes de instaurar uma democracia. E ele convence Pedro II. Logo assim, no ano, na verdade, anterior à abolição da escravatura, ele convence Pedro II de fazer um projeto, que é o projeto de embranquecimento da população brasileira. E aí você pega 2 países que ainda não eram países, ainda estavam em Estado, no processo de formação do Estado Nacional, são os países mais tardios, que era o Império Prussiano, virou a Alemanha, e a Itália, que não era Itália, que era a Península Itálica, mas não existia Itália. Se formaram no final do século XIX, século XIX, a importar essa mão de obra para o Brasil, porque estava tendo muitos conflitos, guerras, povo passando fome. Então, o Brasil é um país extenso, rico, precisava de ocupação do território, plantar, enfim, mas precisava de mão de obra e tinha espaço para caramba. Então, é nessa virada do final do século XIX para o XX que começam a chegar as levas de alemães, italianos e alguns espanhóis também. Muito baseado nessa teoria kantiana, a teoria de Auguste Comte, e na teoria do Gobineau, como um projeto de embranquecimento da população brasileira, visto que os negros escravizados estavam libertos a partir de 1888. Então, eles iriam ocupar outros lugares ou outras funções sociais
que não mais o de escravo. Era agora um povo livre. O risco desse povo conseguir se mesclar, se inserir, se enraizar na sociedade era alto. Para evitar que isso acontecesse, vamos embranquecer o máximo possível essa população. Como? Trazendo os faméricos de outros lugares, os italianos, os alemães e alguns espanhóis. E assim se deu a grande leva de imigrantes para o Brasil, baseados nas teorias etnocêntricas de Auguste Comte e Gobineau. E aí, fazendo um outro paralelo, é muito interessante que esse povo, de alguma maneira, que está no Brasil, que sai do seu lugar de origem, porque estava a passar fome, chega aqui e exalta a cultura de lá, dizendo que as coisas no Brasil são ruins, embora viva desta terra. Tem um outro lado, que é um lado psicológico, que é um lado moral e ético, que é mais uma questão filosófica também, que é não valorizar a terra que lhe deu guarida, que é muito simbólico um pedacinho, um trechinho do filme Bacurau. É muito interessante, caso vocês possam ver, indico. Então nós temos 2 indicações, quem puder, obviamente, quem puder. A deusa negra, Vênus negra, ou a deusa de Hottentote, e Bacurau. Tem um trechinho muito interessante que é um diálogo entre os gringos, dando pequenos spoilers aqui, sem grandes, pequenininho. Uns gringos conversando com a galera paulista, sulista. Ah, por que vocês fazem isso? Por que vocês são assim? Não, 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 a gente não é caboclo, a gente não é preto, a gente não é índio. A gente é descendente de italiano, alemão. Eles olham assim, não, vocês não são brancos. Seu nariz, sua boca, seu fenótipo, a cor dos olhos, não são brancos, não são iguais a gente. Fique aí, seus latinos. E é muito engraçado ver como esses imigrantes se reconhecem mais com o que estão de fora, com o povo daqui. Enfim, acho que eu me estendi um pouco mais do Auguste Comte, mas beleza, é teoria, é conteúdo, cai no Enem, tá dado, tá resolvido. Vamos passar na próxima aula, entrar mais a fundo na sociologia brasileira. Espero poder ter ajudado. Qualquer dúvida, provocação, pensamento, estou à disposição no Facebook. Belezinha? Um abraço a todas, um abraço a todos e um abraço a todas.